O extra da novela capítulo 349. Peças. 1. Mesmo depois que Eren prometeu fidelidade a Pri, não mudou muito. Como sempre, Eren estava interessado em treinar, e porém ainda estava preso em seu quarto. Havia apenas uma mudança perceptível. Uma pequena pílula chegaria a Eren todas as noites. Pri cumpriu sua promessa de ajudar o mestre de Eren e ordenou que o seu servo entregasse remédios para Eren todas as noites. Profundamente grato, Eren deu remédio para seu professor. A cada dia que passava, o mestre de Eren recuperava sua saúde e Eren crescia rapidamente. O menino agora era habilidoso o suficiente para competir contra um adulto. Embora, é claro, seu oponente tenha usado uma espada de madeira, enquanto Eren usou uma espada real. Aqueles eram os dias felizes. Então, uma noite, Eren, que voltou para casa depois de sua rotina de treinamento habitual, entregou o remédio ao seu mestre como de costume e compartilhou uma conversa bastante agradável com o paciente em recuperação. Ele então voltou para seu quarto. Uau! Eren se sentou em uma cadeira e olhou pela janela. De repente, uma sensação de realização começou a dominá-lo. Alguns descreveriam esse sentimento como felicidade ou alegria. Eren colocou a mão no peito e sorriu. Ah, certo. Agora que tudo estava sob controle, Eren se lembrou de algo que ele havia esquecido, ou seja, as freiras que cuidaram dele. Eren pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. Ele queria que as freiras soubessem como ele estava indo bem para que elas não tivessem que se preocupar com ele. Igual, para o templo de Cterim. Olá, aqui é Eren. Como você está? O mestre e eu estamos bem. O palácio real é tão grande e incrível. Eu consigo comer na hora certa, e minhas habilidades com a espada também estão melhorando. Todo dia é um dia feliz. Mas às vezes dói quando penso em você. Eu falto muito. Hoje recebi uma bolsa. Normalmente não pagam aos escudeiros, mas acho que consegui porque trabalhei muito. Estou enviando para você porque é inútil para mim de qualquer maneira. Por favor, use-o bem. Vou manter as cartas chegando. Obrigado por tudo. Que a graça do Senhor esteja sempre com você. Eren selou a carta com 2 moedas de ouro, uma bolsa que recebeu de Pri, em um envelope. O fundo do envelope estava consideravelmente engrossado pelas moedas. Eren olhou para a carta com satisfação. Ele ficou assim por algum tempo até que uma luz escarlate começou a penetrar em sua janela. A luz era inicialmente do tamanho de um vagalume. Rapidamente cresceu quando passou pela janela e brilhou no rosto de Eren. Eren olhou pela janela com a cabeça inclinada. O que? Sob o céu noturno, no jardim do Palácio Real, um exército de soldados estava com tochas nas mãos. Eles estavam totalmente armados e claramente hostis, pisando na grama e nas flores do jardim. Eren rapidamente pegou sua espada e se levantou. No entanto, quando viu a pequena figura no centro do exército, ele parou. Eren e o benfeitor de seu mestre, Pri, estavam lá. Orden acordou em uma caverna. Ele viu a luz de uma lâmpada balançando levemente sobre a superfície do teto de pedra. Orden não conseguia entender a situação. Lembrou-se de que se sentira da mesma forma quando ganhou inteligência. Só o fato de estar vivo confundia Orden. Kururu. Kururu. Naquele momento, ele ouviu a voz de Kurukuru. Orden virou-se lentamente na direção de onde a voz tinha vindo. Kurukuru estava ajoelhado ao lado dele. Kururu. Kurukuru estava se desculpando. Ele se sentiu culpado por ter desobedecido às ordens do rei e salvado sua vida. Mas o monstro humanoide não se arrependeu de sua decisão. Na verdade, Kurukuru estava preparado para morrer. Ele estava preparado para tirar a própria vida se o rei desejasse que ele o fizesse. Orden olhou para Kurukuru em silêncio. Ele leu a memória de seu servo. Todas as coisas que Kurukuru tinha feito ao longo dos anos se infiltraram lentamente em Orden. Kurukuru viajou por todo o mundo para salvar Orden. Ele fez tudo o que pôde para colocar as mãos nos ingredientes da medicina espiritual, como ginseng, ervas, minérios e ervas marinhas. Às vezes ele até roubava dos outros. No processo, Kurukuru cortou a perna do Kraken, invadiu a Torre dos Heróis, arrancou os dentes de um lobo ancião e comprou a pele de um basilisco. Ele cruzou montanhas, explorou os mares, correu por selvas, vagou por desertos e mergulhou em magma fervente. Nesse meio tempo, ele perdeu os braços, ficou cego e suas antenas queimaram. Mas nada disso importava para Kurukuru. Se ele pudesse salvar o rei, se ao menos pudesse estar com ele novamente,
O servo estava disposto a dar sua própria vida por isso. Depois de absorver a memória de Kurukuru, Ordem de repente percebeu que ele havia se tornado menor. Ele ainda era maior do que um humano médio, mas um pouco menor do que 3 humanos combinados. Seus chifres, que ele manejara com cuidado, também haviam desaparecido. Por causa disso, seu corpo não parecia muito pesado. Ordem levantou-se sem dizer uma palavra. Ele moveu as pernas rígidas e deu um passo à frente. O solo sob seus pés parecia mácio, pois Kurukuru administrou a caverna com cuidado. Ordem pôs os pés no mundo fora da caverna. O céu azul deslumbrante o cumprimentou. O sol caiu sobre ele. A harmonia das nuvens, do sol e da lua no céu era linda. Ordem ficou em absoluta quietude e sentiu a natureza ao seu redor. O vento salgado, as ondas ondulantes, o farfalhar das folhas e a areia dourada da praia. Seus olhos capturaram todos eles. Isto é estranho. Uma risada escapou dos lábios de Ordem. Ele nunca havia olhado tão de perto a natureza. Ele nunca se interessou muito por isso. Antes, tudo o que ele fazia era lutar e matar em busca de sua própria existência. Toque, toque. Nesse momento, ele ouviu passos silenciosos se aproximando. Toque, toque. Kurukuru, seu único servo, estava ao lado dele. Ordem não se virou para encarar seu servo, no entanto. Kurukuru também ficou em silêncio. Os 2 monstros ficaram parados e olharam para o horizonte. Eles ficaram assim por muito tempo até que todo o tempo que passaram separados foi pago. Isso foi há muito tempo, quando Ordem voltou à vida. Perdido em memórias antigas, Ordem olhou para o céu azul de Vladivostok, mas um som estranho perturbou sua lembrança. Ordem abaixou a cabeça e olhou para a origem do gemido doloroso. Bual, o diabo que o atacara com arrogância obstinada, jazia agora no chão. Ele não tinha braços. Ele ainda tinha uma perna esquerda, mas estava dobrada em um ângulo estranho. Seu estômago estava rasgado e sangue e órgãos estavam saindo dele. Bual tinha perdido completamente. Seu exército, que em determinado momento parecia cobrir toda a superfície da terra, também foi aniquilado. Ordem havia destruído o exército do diabo sozinho. Você, seu tolo insolente. Como ousa? Apesar da situação, Bual ainda não se rendeu. Ordem olhou para Bual. Nos olhos injetados de sangue e nos gestos raivosos de Bual, Ordem podia ver seu antigo eu. Ordem sentiu vergonha de si mesmo, tanto que quis ensinar a esse ser transcendente o que ele mesmo havia aprendido. Naquele momento Ordem percebeu que ele e o diabo poderiam ser parecidos em alguns aspectos, apesar da diferença de anos que viveram até então. Ordem olhou para Bual e falou: Eu sinto muito por você. Nunca mais se pergunte sobre si mesmo. Isso deixará sua mente à vontade. Cala sua boca. Bual cuspiu em Ordem. A maldita mistura de saliva e sangue, no entanto, caiu no chão sem nunca alcançar Ordem. Eu vou lembrar de você. Eu vou te matar não importa o que. Mesmo se eu morrer aqui, eu definitivamente. As pessoas vivem porque estão vivas. Não procure um significado mais profundo. Cale-se. Cale-se. Ordem balançou o punho. Rachadura. Com o som de uma explosão, a cabeça do diabo desapareceu. Ordem sacudiu o punho e se virou. Ele não era mais um rei, então ele não era obrigado a ensinar ninguém que não estivesse disposto a aprender. Ordem suspirou e olhou para o céu, cercado pela quietude da floresta. Seu olhar viajou para baixo. Uma parede artificial se erguia no meio do verde da natureza. Ordem olhou para o topo da parede. G é guardião. Poderoso guardião. Ele é o guardião de Vladivostok. Os humanos, que sentiram o olhar de Ordem, começaram a gritar. Um pouco envergonhado, Ordem desviou o olhar. Deus guardião. Que honra. Nós te louvamos. Aplausos fervorosos continuaram. Surpreso com o fato de estar satisfeito, Ordem ficou ao lado de Kurukuru. Então os monstros voltaram para sua morada, essência da instalação subterrânea do estreito, vestido com o uniforme de lótus negro. Cheguei às instalações subterrâneas onde a entropia dimensional estava armazenada. Ao chegar, ouvi eu e Aon a dizer: encontrei uma maneira de reverter a situação atual. Eu decidi me esconder por enquanto e ouvir a conversa deles. Precisamos transmitir o máximo de energia possível para a Torre do Desejo. Existe uma maneira? Estou cético. A entropia dimensional é poderosa, mas também é intratável.
Mesmo agora, mal a estamos mantendo sob controle com a ajuda dos estabilizadores de última geração. É muito arriscado liberar esse tipo de energia a granel. Cada um dos pesquisadores expressou suas ideias. Os 9 pesquisadores reunidos aqui eram provavelmente as pessoas mais brilhantes deste planeta, inteligentes o suficiente para gerenciar a entropia. Você não consegue encontrar uma maneira? Devemos conseguir pelo menos uma vez se aumentarmos o nível de saída ao máximo. E se a máquina quebrar no processo? O planeta inteiro pode ser destruído. Aproximei-me deles no meio de um debate acalorado. Oi, Wack. No momento em que falei, os pesquisadores gritaram a plenos pulmões. Eu podia ver seus cabelos se arrepiarem. Até Oion parecia surpresa, engolindo sua saliva. Com um sorriso, anunciei, não se preocupe com a estabilidade. Eu vou te ajudar. Eu tinha vários dons que poderiam ser usados para aumentar a produção de uma máquina, estigma, sistema de consolidação aleatória, e restrições e ampliações. No entanto, quem é esse cara? Identifique-se. Como você chegou aqui? Os pesquisadores se agarraram e, como uma bola gigante, apontaram os dedos para mim. A maneira como os pesquisadores de meia-idade gritaram em pânico foi surpreendentemente fofa. Seu chefe. Por favor, faça alguma coisa. Quem é esse homem? Ah. Ian olhou por cima das minhas roupas e suspirou. Está bem. Ele está do nosso lado. Nosso lado? Sim. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele. Esta é a Lotus Negra. Lotus Preta. No momento em que Ian anunciou o meu nome, os pesquisadores congelaram. Seus lábios e dedos, que estavam se movendo sem parar até um momento atrás, também pararam. Em absoluto silêncio, Ian falou novamente. Está bem. Eu te disse, ele é nosso aliado. Apesar de seu encorajamento, os pesquisadores ainda estavam céticos. Sem escolha, dei um passo à frente. O plano seguirá conforme discutido. Eu posso cuidar da questão da estabilidade. Dizendo isso, aproximei-me da máquina em forma celestial. E alcancei o coração da máquina, onde, dimensional entropia I, foi colocada. Seja, tenha cuidado. Os pesquisadores comentaram preocupados. Dei um pequeno sorriso e ativei, sistema de consolidação aleatória. Wing, a máquina imediatamente começou a emitir um som alto e, de repente, o número 48 apareceu no centro. 48%. Realmente uma tremenda amplificação. Voltei meu olhar para os pesquisadores novamente. Seus queixos caíram de surpresa. Essas pessoas eram especialistas em suas áreas de especialização. Eles devem ter percebido que a máquina era completamente diferente do que costumava ser. Agora, vamos conectar Crevon e Ati com isso, eu disse e olhei para Ionia. Ionia assentiu e veio até mim. Devo ativá-lo agora. Sim. Venham todos. Não temos muito tempo. As palmas de Ionia ajudaram os pesquisadores a voltar a si. Eles rapidamente se dirigiram para a sala de controle e começaram a digitar no computador. Cerca de 2 minutos depois. A máquina celestial começou a vibrar. A energia extraída da entropia dimensional foi concentrada em um ponto específico. A ressonância da vibração sacudiu meu crânio. Krong. Senti uma vibração artificial acima da minha cabeça. Ao mesmo tempo, minha intuição detectou passos cheios de hostilidade. A água preta começou a pingar do teto. É o inimigo. Eu disse para Ionia. Certo. Monstros devem ter sentido a entropia, adivinhou Ionia. Ela rapidamente agarrou seu chicote. Mantendo minha compostura, me virei para Spartan. Pururu. Spartan sabia o que eu queria dizer apenas pelo olhar em meus olhos. Ele rapidamente desapareceu em algum lugar. Os humanos estão lá embaixo. Mate os humanos. Amaldiçoe os mortais. Os uivos dos monstros se misturaram ao som da máquina celestial e encheram o prédio. Mas não havia nada para se preocupar. Cerca de 10 segundos após a partida de Spartan, um portal azul apareceu bem ao lado de onde eu estava. Você chamou reforços? Tendo notado o portal, Ionia fez beicinho, ligeiramente descontente. Eu sorri para ela. Eu fiz. Nesse momento, blocos de sombras de diferentes cores surgiram do portal. Eles logo entraram em sua forma original. Deixe-me apresentar-nos. Eles não eram mas muitos,
Ao mesmo tempo, muitos eram um. A razão para isso foi: se você combinar todos eles, você acabará com o preto. Nós somos a trupe camaleão. Sede de amarelo, Jain. Sede do azul, Califa. Sede do verde, Jian. Sede de violete, Dron. Sede de índigo, Yokyungwan. Sede de prata, Kaita. Sede de turquesa, Cetrine. Sede de brown, Irano Arazi. Assento de branco, chefe. Todas as cores da trupe camaleão, exceto Sheok Junjeong, estavam aqui. O extra da novela capítulo 350. Peças. 2. Pri prendeu Porém durante a noite e matou as princesas e príncipes que mataram sua mãe. Ela executou a maioria de seus servos e cavaleiros ou os enviou para o exílio. A reforma que ela preparou por muito tempo foi realizada com rapidez e crueldade. Quando o dia de tempestade passou, Eren ficou sozinho. Os cavaleiros que lhe ensinaram a esgrima se foram, pois haviam apoiado Porém sem abandoná-lo. No entanto, Eren era diferente. Porque ele jurou servir Pri, ele não podia estar com Porém. Em outras palavras, ele se tornou um traidor. Claro, ele tinha desculpas para dizer a si mesmo. Ele era jovem, um órfão que não conhecia o mundo e queria salvar seu mestre. Os cavaleiros sobre os quais ele lia nos contos de fadas não tinham experiência em guerra e, o mais importante, ele nunca pensou que uma jovem princesa como Pri seria capaz de tal crueldade. Eren passou a primeira noite atormentado por preocupações e culpa. Mas no dia seguinte, ele foi visitado por Pri. Pri bateu em seu ombro e falou: "Este reino agora é meu, então pratique sua espada sem se preocupar." Eren já havia se tornado o cavaleiro de Pri. Esse foi o começo dos problemas de Eren. Depois de adquirir a coroa, Pri realizou um torneio de esgrima para encorajar seus cavaleiros, e Eren participou e se tornou vencedor. O servo mais leal de Pri, Hindspring, elogiou muito por esse resultado e até o recompensou com um conjunto de armadura e espada de luxo. Eren queria contar ao seu mestre sobre suas conquistas. No entanto, quando ele voltou para seu mestre, ele testemunhou algo inesperado. Ele encontrou seu mestre morto com uma adaga saindo de seu peito. Claramente, ele havia sido assassinado. A adaga foi inscrita com a insígnia de Porém. Os partidários de Porém puniram Eren por sua traição. Eren caiu de joelhos. Suas pernas ficaram dormentes e a tristeza subiu do fundo de seu coração. Eren abraçou o corpo de seu mestre e chorou até adormecer de exaustão. Enquanto isso, Pri observava essa cena à distância. Heróis de todo o mundo estão lutando contra djinns e demônios. Eles precisam do seu apoio. Jin saiu abriu os olhos quando a voz de uma âncora soou na TV. Uma forte dor de cabeça a atordoou enquanto as memórias de seu passado emergiam continuamente. Ela apertou as têmporas e soltou um suspiro. Que sonho de merda. Ela estava vendo as memórias de Pri. Era a história de Akatrine Kinsu. Jin saiu que balançou a cabeça e levantou o corpo. Então, a voz da âncora soou novamente. Temos uma atualização. Shai Juoshu e Inks estão supostamente lutando contra o demônio de nível 1, Baal. Ela virou a cabeça para a fonte do som e viu uma TV. O que? Foi então que Jin saiu que percebeu em que situação ela estava. Ela estava deitada no asfalto no meio de uma rua vazia e abandonada. TSK. Algo grande deve ter acontecido. Jin saiu que estalou a língua. Quang. No momento em que ela se levantou, ela voltou sua atenção para os ruídos estrondosos ressoando à distância. Ela congelou de surpresa. Na frente de seus olhos estava Morax, o demônio gigante que destruiu a Katrina. Era o diabo usando a máscara de Porém. Com suas enormes mãos e pés, estava pisando no mundo mais uma vez. Fronteira coreana, Baal olhou para Kinsu, que estava correndo em direção a ele. Os olhos do jovem estavam inabaláveis, e uma espada dourada brilhava em sua mão. Baal o reconheceu. Ele era uma existência especial, mesmo nas memórias de Bel. O homem amado pelo mundo, o chamado personagem principal. Baal estendeu a mão para Kinsu. Kinsu foi forçado a parar. A autoridade de Baal restringiu seus movimentos. Kinsu estava preso à pressão que nenhum humano comum poderia suportar. Mesmo o personagem principal não podia fazer nada sobre isso. Kinsu liberou seu poder mágico e torceu seu corpo, mas ele não conseguiu se libertar dos grilhões invisíveis que o prendiam. Enquanto isso, Baal riu enquanto observava Kinsu se contorcer como um verme. Tudo será feito em pedaços.
Naquele momento, o discurso do espírito de Alien soou. Baal voltou seu olhar para a pequena mulher. Morrer. Morrer. O discurso do espírito de Alien foi dirigido ao grande grupo de demônios no chão, não a Baal. Não era apenas Alien também. Outros heróis famosos estavam lutando contra os demônios com todo o seu esforço. Wolf Valhalla Silk, Immortal Shai Juoshu, Stealth Spirit Jenks, Blitzkrieg Yojin Wrong, Conqueror Shin Jongak, Elfiri Yong, Elementalist Rachel. Baal reconheceu todos eles. Graças às memórias de Bel, ele sabia tudo sobre esses personagens. Baal achou a coisa toda engraçada. Ele olhou para suas lutas fúteis com condescendência, mas também as achou lamentáveis. Sabendo que seus sentimentos e as vontades dos heróis estavam todos inventados, Baal sentiu a raiva fervendo dentro dele. Baal cerrou os punhos. Foi então. Quaar! Uma enorme espada de poder mágico disparou para o céu, quase atingindo os pés de Baal. A espada não conseguiu cortar Baal, mas conseguiu cortar a bainha de suas roupas. Baal franziu as sobrancelhas e olhou para baixo. Desça daí, seu bastardo. Uma garota estava acenando com o punho com raiva. Ele instantaneamente a reconheceu como Shai Nayun. Ao vê-la, uma risada escapou de sua boca. Baal tentou restringir Shai Nayun, assim como fez com Kinsu. No entanto, TZZZT, um som feroz de fricção soou quando dois poderes mágicos colidiram um com o outro. Faíscas estalaram no ar antes de um golpe claro de espada cortar o peito de Baal. Uma pontada de dor subiu a cabeça de Baal. Baal olhou para o peito, agora ensanguentado, depois virou-se para a direção de onde vinha o golpe da espada. Lá, ele viu Kinsu apontando sua espada para ele. Ele havia escapado das algemas de Baal antes que percebesse. Mr. Ten era ouro brilhante. Ao que parece, Kinsu havia cortado a autoridade de Baal apenas com sua espada. Baal ficou curioso. Mas ele logo chegou à sua resposta. Na verdade, ele nem precisava pensar. Era muito óbvio. Baal sabia que Kinsu era o personagem principal e que ele próprio era apenas um vilão final a ser derrotado por ele. Baal se encheu de raiva novamente. Tudo acontecendo neste momento e no próximo. Ele não podia deixar de se perguntar se tudo estava apenas seguindo um script. Baal rugiu e desenhou outro pentagrama no ar. À medida que o segundo pentagrama se formou, mais e mais demônios apareceram. Um grande exército, assim, desceu do reino demoníaco, essência do estreito, bunker subterrâneo. Membros da trupe camaleão se reuniram em um instante. Olhando para eles, eu dei de ombros com um pouco de orgulho. Passei muitos anos da minha vida com eles, mas esta foi a primeira vez que os chamei pessoalmente. Onde estamos? Kaitei e Kyungwan olharam ao redor do bunker com curiosidade. Isso deve ser aquela entropia dimensional. Parece que sim. Janice e Trin caminharam em direção à entropia dimensional. O único mago da trupe camaleão, Irano Arazi, também mostrou interesse. Por outro lado, mantive meus olhos em Boss. Eu encontrei seus olhos, escondidos debaixo de seu moletom, e perguntei, você está bem? Boss assentiu silenciosamente e olhou para Yoonha que estava ao meu lado. Ela parecia um pouco incomodada. Yoonha deve ter sentido isso também quando soltou uma tosse seca. Olá, eu sou Yoonha. Yoonha se apresentou. Boss olhou para trás e para a frente entre Yoonha e eu. Mas realmente não tínhamos tempo a perder. As gotas de água preta que estavam caindo do teto borbulharam e se juntaram para formar uma figura. Cryogoak. Uma coisa parecida com um humano de 5 metros de altura apareceu. Seu corpo era musculoso, mas seu rosto era oval com apenas olhos e boca. Abriu a boca e rugiu. Crá! A trupe camaleão olhou a criatura com curiosidade. Ele soltou outro rugido, seus dentes pretos brilhando. Eu sorri e murmurei. Deve ser algum tipo de monstro líquido. Ao mesmo tempo, verifiquei o que estava usando. Observação e leitura. Rank 72 Devil, Andromalius. Meu sorriso desapareceu imediatamente. Rank 72. Embora tenha sido classificado em último lugar entre os 72 demônios, ainda assim era um demônio. Acho que sim, os dentes desse cara são meio bonitos, você não acha, tio? Quase como obsidiana. Eu posso tê-los, certo, tio? Você pode me fazer um colar com eles, tio? Jain tirou um punhal com um sorriso. Cetrin também entrou. Dê-me metade.
Eu quero um também. Dragonak Kazak. O monstro líquido gritou novamente. Eu farei o que você quiser. Apenas certifique-se de capturá-lo para mim. Ok, deixei para o Chameleon Trop e usei restrições e aplicações na entropia dimensional. Koong. A segunda amplificação fez os corpos celestes tremerem. Krah. Naquele momento, o monstro líquido avançou. No entanto, Boz e Jian rapidamente deram um passo à frente e pararam. Enquanto eles o amarravam, as adagas de Jain e Cetrian voaram. Entropia dimensional, ativada em meio a esse caos. Fronteiras coreanas. Oi, Shai Joshu. Enkes falou por trás de Shai Joshu. Shai Joshu se concentrou em circular seu poder mágico sem olhar para trás. Morax ainda estava vivo e chutando, literalmente enquanto pisava de um canto a outro da península coreana. Joshu, isso é o suficiente. Enkes sorriu amargamente e olhou para o céu ardendo em um tom vermelho escuro. É o bastante. Essas duas palavras podem ser interpretadas de duas maneiras. Uma delas foi que eles tiveram um bom desempenho. A outra era que não podiam mais impedir o avanço de Morax. Mais de 30.000 heróis participaram dessa batalha repentina, e seu fim agora estava claro. Enkes havia perdido e Shai Joshu também. Eles tiveram a chance quando Baal e Morax desceram pela primeira vez. Mas quando a segunda invocação de Baal foi concluída, tudo mudou. A maré da batalha virou, e eles não estavam em lugar onde pudessem lutar livremente. Uau! Um massacre estava acontecendo ao redor deles. Os heróis não resistiram ao ataque do exército de Baal. Oprimidos em número e força, os heróis não podiam fazer nada sobre isso. Vou ganhar o máximo de tempo que puder. Enkes ergueu a espada e avançou. Shai Joshu finalmente deu uma olhada em Enkes, que estava imbuindo sua armadura de aço com mais poder mágico. Você lida com o exército como pode. No mínimo, você tem que salvar sua neta. Quack. Enquanto isso, gritos de heróis continuaram a irromper. Sangue fresco tingiu o chão de vermelho, e membros decepados jaziam por toda parte como pedras. Shai Joshu deu a Enkes um olhar solene. Esta não é uma questão que pode ser resolvida apenas por recuarmos. Enkes balançou a cabeça em resposta, mas isso não significa que todos nós podemos morrer. Se recuarmos, chegará o momento em que poderemos revidar. Clique. Um toque metálico ressoou e Enkes equipou um capacete. Era parte da armadura de aço da qual Enkes tanto se orgulhava. Olhando para isso, Shai Joshu murmurou baixinho. Você não está preocupado com os efeitos colaterais? Enkes sorriu ao ouvir a demonstração de preocupação de Shai Joshu. Ele então reuniu seu poder mágico. Shai Joshu franziu as sobrancelhas. Ele podia dizer que Enkes estava usando cada pedaço de sua força vital restante nos Teal Spirit deste momento. Eu mesmo cuidarei dos meus assuntos. Você recua com os guerreiros que ainda estão vivos. Nesse momento, ocorreu um acontecimento estranho e mistificador. Jing. Um feixe de luz disparou do chão. Logo, ainda mais feixes dispararam. Show! As luzes brilhantes atravessaram o campo de batalha e viajaram para o céu. O que é? Tanto os demônios quanto os heróis pararam momentaneamente, curiosos sobre a luz desconhecida. Por um momento, todos estavam olhando para os feixes de luz. E alguns segundos depois, outra coisa apareceu de dentro da luz. O som de um motor irrompeu do céu. Uma enorme sombra foi lançada de uma ponta a outra do campo de batalha. A sombra logo cobriu todo o deserto onde a batalha estava ocorrendo, e todos os heróis inclinaram suas cabeças para cima. Este é Genkelope. Chegamos por ordem do comandante do navio. Vamos agora começar a apoiar o fogo. Genkelope Vcel, uma espaçonave criada pela ciência vários níveis acima da Terra, apareceu através das nuvens. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.